E se eu te dissesse que a grande mídia está te vendendo uma mentira descarada sobre o Vasco da Gama neste exato momento? Você liga da televisão na hora do almoço, abre os portais de notícia, dá play nos podcasts esportivos e os caras estão lá debatendo fervorosamente. Eles desenham o time titular no quadro tático virtual, arrastam os bonequinhos, discutem quem é o dono absoluto de cada posição e quem é o craque intocável que vai carregar o piano em todas as frentes. Eles falam com uma certeza assustadora, como se o futebol de alto nível ainda fosse jogado nos gloriosos anos 80 ou 90, onde bastava você escalar os seus 11 melhores jogadores, dar a bola no pé do camisa 10 e torcer para a mágica acontecer. A verdade é que quem acredita nessa historinha de time titular ideal para o mês que está começando simplesmente não entendeu a gravidade do que está em jogo. O Vasco, sob o comando de Renato Gaúcho, não vai depender dos seus 11 melhores jogadores em abril, muito pelo contrário, sabe o que é pior? Se o Renato tentar mandar a sua força máxima para o campo em todas as partidas para agradar os críticos, o Vasco vai quebrar. O time vai esfarelar na frente de todo mundo, literal, física e mentalmente. O verdadeiro teste para definir se essa equipe vai ter fôlego para brigar por títulos ou se vai passar o resto do ano chorando as mágoas no departamento médico não é o refino tático, não é a posse de bola, é a frieza de poupar na hora certa, é a inteligência brutal e impopular do rodízio. O plano de sobrevivência para a maratona mais insana da temporada já está desenhado nos bastidores e ele contraria absolutamente tudo o que o torcedor apaixonado, aquele que paga o ingresso caro, quer ver quando vai ao estádio. Pensa comigo. Nenhuma crise gigantesca estoura do nada, e nenhum time se transforma numa máquina de vencer da noite para o dia, por obra do acaso. Tudo no futebol brasileiro é resultado direto de um calendário que, propositalmente ou não, é desenhado para moer o jogador de futebol até o último osso. O Vasco vai entrar em campo exatamente 9 vezes apenas, e somente no mês de abril. 9 jogos oficiais de alto rendimento, isso te dá uma média irreal de uma partida a praticamente cada 3 dias. E nós não estamos falando de um campeonato estadual modorrento contra times de menor investimento do interior, onde o craque do time pode jogar a meia bomba, trotar pelo campo e resolver o placar numa cobrança de falta aos 40 do segundo tempo. Nós estamos falando de um funil espremido que divide a energia do clube entre a arrancada crucial do Campeonato Brasileiro, o mata-mata tenso e imprevisível da Copa do Brasil e o pontapé inicial da Copa Sul-Americana. É jogo de vida ou morte o tempo todo, onde qualquer empate bobo em casa já vira motivo para protesto no aeroporto. Coloca a mão na consciência agora. Você, na sua rotina, aguenta correr 10 ou 12 quilômetros no seu limite físico máximo todo santo dia, tomando pancada, sofrendo pressão psicológica de milhões de pessoas nas redes sociais, sem estourar o seu próprio joelho ou ter um colapso de estresse? A biologia diz que não. E com um atleta profissional, por mais suplemento e fisiologia avançada que ele tenha, a conta do ácido lático também chega. Historicamente, a gente já cansou de assistir a esse mesmo filme repetidas vezes. Quantos times brasileiros nós já vimos voando baixo em fevereiro e março, ganhando clássicos, jogando por música, fazendo o torcedor mais fanático tatuar a taça antes da hora? Aí o calendário vira pra abril, o funil aperta e de repente o castelo de cartas desmorona inteiro. O atacante veloz puxa a parte posterior da coxa num pique idiota no meio de campo. O volante cão de guarda rompe o ligamento sozinho pisando em falso. O zagueiro passa a chegar um segundo atrasado em todas as divididas, porque a musculatura simplesmente não responde mais ao comando do cérebro. A origem do fracasso das equipes brasileiras no meio da temporada quase sempre está enraizada na falta de coragem política e diretiva de poupar quando o calendário começa a enforcar o elenco. E o Vasco agora está exatamente com essa corda no pescoço, mas aqui tá o detalhe que a maioria da galera da arquibancada não presta atenção. O problema real não dura só os 90 minutos dentro das 4 linhas com a bola rolando. O buraco é muito, mas muito mais embaixo. Sabe o que destrói um atleta mais rápido do que jogar uma partida de futebol de alta intensidade a cada 3 dias? É não ter onde dormir com qualidade, é viver confinado dentro de um tubo de metal pressurizado voando a 10 mil metros de altitude.
A maratona logística que o Vasco tem pela frente nessas próximas semanas é um absurdo completo, beira a desumanidade corporativa. Presta atenção nesses números. Só na primeira quinzena de abril, o elenco Cruz Maltino vai ser obrigado a percorrer mais de 14 mil quilômetros. 14 mil quilômetros em 15 dias. Isso é o equivalente a cruzar o Brasil inteiro de ponta a ponta mais de 3 vezes. Imagina a cena nua e crua dos bastidores. O cara joga uma partida duríssima na quarta-feira à noite, toma pancada de zagueiro de 2 metros de altura. O corpo termina o jogo transbordando de adrenalina e ácido lático. Em vez de ir para casa, abraçar a família, fazer uma sessão decente de recuperação na banheira de gelo e dormir numa cama confortável, o que ele faz? Vai direto, suado e dolorido, para o saguão de um aeroporto na madrugada. Pega um voo turbulento para Curitiba, chega lá, encara uma temperatura mais fria, treina num gramado mais pesado, acaba o jogo no final de semana, corre de novo com a mala na mão para o aeroporto, encara horas de voo internacional cruzando fronteira até chegar a Buenos Aires na Argentina, chega lá, o ambiente é hostil, a pressão da torcida adversária é doentia na porta do hotel, o clima é de guerra, o sangue ferve antes mesmo de pisar no campo, termina a batalha campal na Argentina, adivinha só, aeroporto de novo, e agora o destino não é o conforto do Rio de Janeiro. O destino é Belém do Pará. O cara sai do clima temperado, sai do frio portenho ou do sul do Brasil e cai de paraquedas num calor úmido, abafado e sufocante de rachar o coco, onde você perde 3 quilos de suor só no aquecimento antes de o juiz apitar o início do jogo. É um choque térmico e um estresse cultural absurdo imposto ao corpo humano em questão de pouquíssimos dias. Faz uma analogia rápida com a sua própria rotina. Quando você viaja muito a trabalho de ônibus ou de avião, dorme mal em colchão de hotel barato, come comida gordurosa de aeroporto fora de hora. O que acontece com o seu corpo na semana seguinte? Você volta destruído, pega uma gripe forte, sua imunidade vai pro chão, sua produtividade no trabalho cai pela metade. O jogador de futebol de elite sofre exatamente esse mesmo desgaste silencioso, mas com a exigência irreal de ter que entregar a performance e a velocidade de um atleta olímpico em cada uma dessas paradas. Esse é o verdadeiro efeito dominó do calendário brasileiro. A privação crônica de sono e o cansaço invisível das viagens destroem o foco e a coordenação motora fina do jogador. Aquele passe de 40 metros que o meio-campista acertava de olhos fechados começa a sair 2 metros torto. O tempo de bola do goleiro numa saída de cruzamento muda 1 milésimo de segundo, e é justamente esse milésimo que permite ao atacante adversário antecipar e fazer o gol da derrota. A bola de neve vai crescendo, não por falta de vontade, não por falta de comprometimento ou de talento técnico, mas simplesmente porque a logística predatória massacra a biologia humana, e é exatamente nesse cenário caótico, com o elenco prestes a entrar num moedor de carne, que a gente chega ao ponto crítico da história. É aqui que entra as informações de bastidor, o detalhe oculto que separa os times que ganham taças dos times que terminam o ano dando desculpas na coletiva de imprensa, a principal estratégia definida pelo técnico Renato Gaúcho a portas fechadas e que já está causando calafrios de pânico em parte da diretoria e da ala mais conservadora da torcida, é implementar um rodízio cirúrgico e implacável no elenco. O Renato, que sempre foi visto pela mídia como um cara motivador e paizão, aqui precisou assumir a postura de um matemático frio. Ele bateu o pé na mesa do departamento de futebol e decidiu que a prioridade número 1, indiscutível, é evitar o colapso físico generalizado. E para garantir isso, ele vai ter que poupar jogadores-chave logo de cara, cortando na própria carne, principalmente nas primeiras e badaladas partidas da Copa Sul-Americana. Olha só a loucura que é tentar implementar isso no Brasil, num país onde um treinador é xingado e corre o risco de ser demitido por perder 2 jogos seguidos na fase de grupos de qualquer torneio. O Renato está assumindo publicamente o risco de escalar um time completamente misto ou, em alguns casos, predominantemente reserva, numa competição continental que a torcida sonha em vencer. Quando isso acontecer, você já sabe o roteiro de cor, a mídia sensacionalista vai cair matando sem dó. Vai ter narrador esportivo rasgando o verbo no microfone, gritando que o Vasco está jogando a tradição no lixo, que está esnobando a Sul-Americana.
Vai ter influenciador digital chiliquento fazendo live na porta de São Januário, berrando que o camisa 9 ganha mais de R$1 milhão por mês e por isso tem a obrigação moral de jogar todas as partidas até a perna cair. Mas a verdadeira inteligência da gestão do Renato Gaúcho está justamente na frieza assustadora de ignorar toda essa gritaria externa. Ele sabe, com o respaldo dos dados do GPS e da fisiologia, que se ele ceder à pressão da torcida e colocar os seus principais criadores, sua espinha dorsal, para fazer esse bate-volta infernal entre Argentina e norte do Brasil, ele vai perder esses mesmos caras de forma definitiva por 3 meses. Uma lesão muscular de grau 2, um estiramento mais sério nesta fase do ano, significa dar adeus ao jogador durante quase todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Renato não está apenas desenhando uma formação com 3 atacantes ou uma linha de 4 na defesa, ele está gerenciando ativamente uma planilha de risco e retorno a longo prazo. Lembra de como os maiores treinadores das ligas europeias fazem o planejamento anual? Eles sacrificam conscientemente os jogos das Copas Nacionais menores logo no início da temporada, mandam os garotos da base para o campo sabendo que podem ser eliminados, tudo para garantir que o seu esquadrão principal esteja voando baixo, fisicamente impecável, nas semifinais da Champions League e nas rodadas finais da Liga. O Vasco da Gama está fazendo uma aposta altíssima contra o relógio e é operando no limite do bisturi tático. O treinador está escolhendo friamente quais batalhas ele pode se dar ao luxo de empatar ou até perder agora em abril, para ter a certeza absoluta de que não vai perder a guerra principal que só se decide lá em novembro ou dezembro. O grande clímax dramático dessa história do Vasco não vai acontecer num gol chorado de escanteio no último minuto dos acréscimos. O clímax vai acontecer 1 hora antes do juiz apitar, no instante exato em que a escalação oficial aparecer no telão do estádio e a arquibancada inteira soltar um murmúrio de indignação ao perceber que o maior ídolo e o craque do time foram deixados em casa, deitados no sofá no Rio de Janeiro, por pura precaução médica. O embate entre o ego do jogador, que sempre quer ser a estrela do jogo, a sede da torcida por espetáculo imediato e a racionalidade fria do treinador é onde o campeonato realmente está sendo disputado. As consequências inegáveis dessa queda de braço que vai se desenrolar nas próximas semanas vão ditar o tom e o destino final do Vasco da Gama em toda a temporada de 2026. Se o Renato por algum motivo fraquejar, se ele ceder à pressão esmagadora dos jornais, se a diretoria política do clube se assustar com o volume das vaias e obrigar a comissão técnica a engavetar os dados científicos e mandar força máxima para todo e qualquer gramado, a projeção do que está por vir é extremamente sombria e dolorosa. O departamento médico Cruz Maltino vai ficar mais lotado do que pronto-socorro antes mesmo do Dia das Mães chegar. Nós já assistimos a esse roteiro trágico acontecer com dezenas de gigantes do futebol nacional. O time titular, forçado até o talo, entra em campo, ganha 2 partidas na raça, empata uma jogando feio e na 4ª partida consecutiva, perde o seu principal articulador de jogadas com a coxa rasgada num pique no escanteio. Na semana seguinte, perde o zagueiro de confiança com o joelho inchado de tanto impacto. E quando chegar a verdadeira hora da onça beber água, quando o Campeonato Brasileiro cobrar o seu preço nos confrontos diretos contra os times do topo da tabela, o Vasco vai ser forçado a entrar em campo com os garotos assustados do sub-20, porque os profissionais mais caros do elenco estão todos deitados em macas, fazendo fisioterapia em 2 períodos. Agora, olhe pelo outro ângulo. Se o plano cínico de sobrevivência for bancado e mantido com unhas e dentes, blindando o vestiário do barulho externo, se a gestão e o rodízio do elenco forem feitos de forma calculista, impopular e impiedosa, o Vasco sai deste mês de abril completamente cascudo e preparado para qualquer guerra. O time vai perder pontos bobos no caminho por conta da falta de entrosamento dos reservas. Isso é estatisticamente previsível. A equipe vai entregar jogos feios e truncados nas noites de quarta-feira de Sul-Americana. com toda a certeza do mundo, mas o grande triunfo é que esse elenco vai desembarcar no mês de maio com as suas peças fundamentais inteiras, sem lesões crônicas, com o tanque de combustível físico cheio para dar o bote, enquanto a grande maioria dos clubes adversários que quiseram bancar os super-heróis em abril vão estar com a língua de fora, arrastando a perna pesada no gramado e mendigando por uma pausa da data FIFA. O Vasco terá perna para sobrar no segundo tempo dos jogos decisivos. É uma questão pura e simples de
de sobrevivência bruta numa selva de asfalto e grama sintética. O futuro próspero ou o fracasso humilhante dessa equipe não vai depender de um drible mágico de efeito, vai depender inteiramente de quem tem o planejamento mais frio para aguentar ficar em pé no ringue, até o árbitro apitar o fim da temporada. A verdade nua e crua que ninguém quer admitir no ar é que o sucesso e as medalhas no esporte de alto rendimento raramente pertencem a quem corre mais rápido e grita mais alto nos primeiros 100 metros de uma maratona extenuante. O troféu de campeão fica sempre na mão daquele que entende a hora exata de engolir o orgulho, diminuir o passo e respirar para não sofrer um infarto fulminante no meio da subida. O campeonato não é um sprint, é uma prova de resistência onde o seu maior adversário muitas vezes é o seu próprio calendário. Agora, eu quero que você seja extremamente sincero e jogue a real aqui embaixo nos comentários. Se você estivesse na pele do Renato Gaúcho agora, vestindo o colete de treinador com o seu pescoço na guilhotina e o emprego em jogo com a pressão de milhões de vascaínos cobrando vitória hoje, você teria o sangue frio e a coragem de barrar o melhor jogador do seu elenco num jogo internacional decisivo só para preservar o físico dele para daqui a 2 meses? Ou você sucumbiria ao calor do momento, mandaria todos os titulares pro campo e deixaria o destino nas mãos do que Deus quiser? A discussão pesada tá oficialmente aberta.